Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 11 de julho, dia 192. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo transborde em nossos corações e o torne ensinável. Que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. 1 Crônicas 11:1. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos o mesmo povo que o Senhor, ó Rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim, Davi morou na fortaleza. Por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, contemplando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acnomita, o principal dos 30. Esse brandiu a sua lança contra 300 homens e matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-no no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram à rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida, pois arriscando a sua vida a trouxeram. E assim não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou.
e tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles, contudo, não chegou aos primeiros 3. Também, Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Gabizel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 m de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Mas Benai o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Zamote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Zibecai, Uzotita, Ilai, Aitoíta, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, o ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Zalbonita, Bene-Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Zacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzia, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Arorita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai, e Josafias, filho de Eunaão, Itimá, Moabita, Eliel, Obed e Jaaciel, de Zobá. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com um arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Samaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraque e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Zemarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Caraitas, Joela, Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. Dos Gadidas passaram-se para o lado de Davi. Quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança.
O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Novo Testamento, Atos 28:1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos tratavam com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos um navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo.
Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança que Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos e, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes de que saíssem, Paulo disse essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas as palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Salmos 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparás os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Provérbios 19, 1-3. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Encerramos mais um devocional. Muito grata pela companhia hoje. Se inscreve no canal para acompanhar as atualizações diárias. E até amanhã. Deus te abençoe.